Ah, sim. Eu tentei esconder no silêncio o que o tempo não quis levar, mas o teu nome vive no vento toda vez que eu paro pra respirar. E no meio das minhas certezas, algo que em mim se perdeu de vez. Talvez seja só saudade, ou talvez seja você. Eu caminho entre os meus pensamentos, como quem procura um sinal, e te encontro nos meus detalhes, no que em mim ainda é real. Se amar é sair de si mesmo, então eu já não sou mais igual, porque tudo em mim te chama, mesmo quando eu finjo normal. E se eu tento fugir, eu me encontro em você, como o mar encontra areia, sem saber porquê. Assim, se você pudesse ouvir meu coração, ele fala teu nome em cada direção. Assim, eu me perco só pra te encontrar, e no que eu não sou, eu começo a te amar. Talvez o amor não seja ter, mas aprender a se entregar, e tudo que eu tenho a esconder é o que mais quer te encontrar. Assim, se você pudesse ouvir meu coração, ele fala teu nome em cada direção. Assim, eu me perco só pra te encontrar, e no que eu não sou, eu começo a te amar. Prezado Leopoldinfeld, sua última carta me comoveu. A sua situação como judeu e como físico é bastante delicada. Se falarmos como investigadores, não como sacerdotes da matemática, conseguiremos mostrar ao público de estudantes e, principalmente aos autodidatas, os quais sempre apreciei, porque a física é uma religião cósmica. Escrevi eu, em outra oportunidade, acreditar no Deus do filósofo Spinoza, ou seja, Deus como natureza. Espero dias mais sombrios ainda, mas sem a mesma felicidade de quando ia, de bicicleta, ver minha querida Mileva. Ansioso, olhava o relógio a cada 5 minutos. Na ida, o tempo arrastava-se como um velho bêbado pelas pedras. Quando estava com ela, velejando nos lagos alpinos em torno de Zurique, o tempo parecia um coelho assustado correndo. E a espera pelo resultado do prêmio Nobel? Como foi torturante! Tudo por ignorância e por preconceito. Philippe Lenard, prêmio Nobel de 1905, não chamava a teoria da relatividade de ciência judaica? Finalmente, em 1921, recebi o sonhado prêmio, mas não pelo meu maior feito e sim pelo efeito fotoelétrico. Mas o prêmio Nobel era apenas mais uma variável aleatória de um mundo que insiste em nos negar a razão através da
Política, estamos em 1938. As ideias de um homem com quase 60 anos de idade não. São as mesmas de um de 30, 40 ou 50 anos. Nossas lembranças passam a ter o colorido ou o embotamento do momento. Escrever o livro que estamos estruturando juntos é exercitar o pensamento. O nosso cérebro é um laboratório complexo, do qual saem maravilhas através de uma simples caneta. Mas o que exatamente é o pensamento? Quando na percepção das impressões sensoriais emergem figuras da memória, isso ainda não é pensar. E quando esses quadros formam sequências, cada membro criando o outro, isso também não é pensar. Porém, quando uma certa figura aparece em várias sequências, nesse caso, precisamente devido a essa recorrência, torna-se um elemento de organização, no sentido de unir sequências que por si mesmas não se relacionam entre si. Esse elemento vem a ser um instrumento, um conceito. Creio que a transição da livre associação ou sonho para o pensamento caracteriza-se pelo papel mais ou menos importante representado pelo conceito. Não é de modo algum necessário que o conceito esteja ligado a um signo que possa ser reconhecido e reproduzido pelos sentidos, a palavra, mas, quando isso se dá, o pensamento torna-se, por esse meio, capaz de ser comunicado. A ciência pode ser comparada a um romance policial, e a primeira pista estava justamente no movimento e na mudança de velocidade provocada por uma força. Galileu, vencendo a autoridade que Aristóteles manteve por séculos, mostrou que a intuição pura estava errada. Uma moeda e uma pena caem ao mesmo tempo quando a resistência do ar é eliminada, pois todos os corpos em queda livre possuem a mesma aceleração gravitacional. Ela, a intuição, fora vencida pelo raciocínio científico, pelo pensamento. Dessa maneira, uma força mudaria a velocidade de um corpo, acelerando-o ou desacelerando-o. Contudo, não poderíamos nos contentar somente com um movimento retilíneo. A Lua, a Terra, os planetas do nosso sistema solar, todos têm movimentos curvilíneos. Nesse caso, a ação de uma força externa modifica não só a velocidade do corpo, mas também a sua direção. Daí a generalização introduzida na física pelo conceito de vetores. A velocidade passa a ter módulo, direção e sentido, trazendo vantagens tremendas na linguagem própria da ciência. O movimento de Mercúrio apresentava uma pequena discrepância que desafiava a fantasmagórica gravidade de Newton, agindo instantaneamente à distância de maneira mágica. Quando mais perto do Sol, Mercúrio avança 43 segundos de arco por século em sua trajetória. Que força provocaria isso? Ørsted descobriu que uma corrente elétrica desviava a agulha de uma bússola. Eletricidade e magnetismo estavam conectados. Isso abriu caminho para toda a eletrodinâmica. Maxwell reuniu essas descobertas em um único conjunto de equações primorosas. Elas mostravam que campos elétricos e magnéticos podiam se propagar como ondas que viajam exatamente na velocidade da luz. A conclusão foi revolucionária. A luz é uma onda eletromagnética. Na verdade, sabemos que ela se manifesta como onda e como partícula. Temos que considerar, nessa altura dos acontecimentos, a ideia de campo. É bastante fácil de entender. As linhas de campo são uma representação visual. Onde elas aparecem mais densas, o campo é mais intenso. Mas em relação a que essa onda se move, os físicos imaginaram o éter luminífero, um meio invisível que preencheria o vácuo. Michelson e Morley tentaram detectar o movimento da Terra através desse éter. Mas o resultado foi chocante. Não foi detectada qualquer variação da velocidade da luz associada ao movimento da Terra através do suposto éter. Uma enorme crise se instalou na física clássica. As equações de Maxwell estavam corretas, os experimentos também, mas a mecânica newtoniana não conseguia digerir o resultado. Agora, veja isto: um homem com uma lanterna dentro de um trem. A luz viaja sempre na mesma velocidade no vácuo para todos os observadores inerciais, mesmo se você correr atrás dela. Para que a velocidade da luz permaneça a mesma para todos os observadores, o espaço e o tempo não podem ser absolutos. O tempo pode se dilatar, o espaço pode se contrair e a simultaneidade passa a depender do referencial.
Além disso, a relatividade revela uma profunda conexão entre massa e energia. A equação em MC2 mostra que toda massa possui uma energia de repouso equivalente, demonstrando que a inércia de um corpo depende de seu conteúdo energético. Em 1905, propus a relatividade restrita. Parti de duas premissas simples. As leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme e a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal. Veja este esboço, Leopold. O remador vê seu barco como imóvel, mas para o observador na margem, ele se move. Os referenciais são um dos conceitos fundamentais da física, pois permitem descrever como diferentes observadores percebem e medem os fenômenos naturais. Em 1915, na relatividade geral, expandi o conceito. A gravidade não é mais uma força de atração mecânica, mas a própria curvatura do tecido do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Uma pista fundamental, que ninguém notou durante 300 anos, ressurge: a massa. A aceleração de um corpo em queda aumenta proporcionalmente à sua massa gravitacional e diminui proporcionalmente à sua massa inercial. Como todos os corpos em queda livre têm a mesma aceleração no mesmo campo gravitacional, as duas massas mostram-se equivalentes. Senti minha alma fora do corpo e não pude dormir a noite toda no dia em que fiz a experiência mental do homem dentro do elevador acelerando para cima. E entendi isso. Veja esse esboço. Um elevador acelera para cima, sem o observador interno perceber. Um raio de luz entra por um lado e sai um pouco abaixo do outro lado como se uma força o curvasse. O que para Newton era mera coincidência, para mim era a chave do cosmos. O universo deixou de ser um relógio rígido e passou a ser geométrico, dinâmico. E, assim, querido Leopold, passamos à mecânica quântica, último capítulo do livro que estamos escrevendo juntos. Podemos comparar os quanta a uma corda de violino que só produz determinados harmônicos. Assim como a corda não vibra em qualquer frequência, muitos sistemas quânticos só podem assumir certos níveis discretos de energia. A analogia não é perfeita, pois os harmônicos vêm de ondas clássicas contínuas, mas ajuda a visualizar a natureza discreta da quantização. Foi nesse território microscópico que Werner Heisenberg ergueu o princípio da incerteza, sentenciando que é impossível determinar simultaneamente e com precisão absoluta a posição e o momento de uma partícula. Contudo, o que era a ansiedade com o Nobel, ou a pressa para ver a mulher amada comparadas à angústia que sentimos na iminência de uma guerra de proporções nunca vistas? A anexação da Áustria pela Alemanha e a crise dos Sudetos mostram que a expansão de Hitler não conhece limites. E agora, na Alemanha, Otto Hahn e Fritz Strassmann detectaram o bário após bombardear o urânio com nêutrons. Lise Meitner e Otto Frisch acabaram de decifrar o mistério no exílio. É a fissão do urânio, um processo nuclear que parte o átomo e liberta uma quantidade assustadora de energia. Essa descoberta me assombra o espírito, Leopold. Isso poderá pavimentar o caminho para a criação de armas de destruição em massa. O nazismo está consolidado. A brutalidade da Noite dos Cristais fixou um novo nível de horror. Aqui nos Estados Unidos, tenho usado cada grama da minha influência para ajudar cientistas e intelectuais judeus a escaparem da Europa. Apesar de acreditar que Deus não joga dados com o universo, conheço bem a inconsistência dos homens, pois eu os testei. Aguardarei ansiosamente a sua resposta, meu caro Infeld. Espero que este nosso livro lhe traga algum amparo econômico e espiritual. Seu Albert Einstein.
Veja bem como é interessante a natureza. O vento pega, cata uma sementinha e joga num lugar igual esse aqui, ó. Aí a semente nasce. Tá vendo essa tampa de um balde? Eu acredito que era que colocaram aí para essa finalidade, colocar comida de passarinho. Tá vendo aí, ó? Aí na frente o que tá acontecendo, ó. Caixa de embalagem de TV, ó. Com isopor, tudo bonitinho, tudo certinho para ir para o esgoto, ó. Para ir para bueiro, ó. Olha, ó. Isopor, o lixo espalhado, ó. Tudo, tá vendo? Tudo que pode ser aproveitado.